efeito da terapia musical online na redução de estresse e ansiedade em estudantes universitários. Os autores são Rachel Finnert, Sean McQueen e Laurie Turn. O artigo foi publicado no periódico Frontiers in Psychiatry e a data de publicação é 20 de abril de 2023. Aqui nós trazemos um pouco do contexto, que foi conduzido a pesquisa. Então, o estudo foi realizado em meio às restrições impostas pela pandemia do Covid-19 e, principalmente, ela visa investigar os efeitos da terapia musical online com uma abordagem proativa para mitigar o estresse e ansiedade em estudantes universitários. Ela se destaca principalmente pela sua relevância no contexto de saúde mental durante a pandemia, Então, foi um momento de crise e incerteza, tanto para os estudantes como nas pessoas no geral. Aqui os objetivos. Nós dividimos em 3 objetivos. Então, o primeiro é a eficácia. Então, avaliar a eficácia da terapia musical online em estudantes universitários e em como ela ajudou na redução de estresse e ansiedade para esses estudantes. O segundo é a comparação de resultados. Então, comparar os resultados da terapia musical online com os resultados da terapia padrão, terapia verbal online, e também com resultados de estudantes que não tiveram nenhum tipo de intervenção. E o terceiro, a investigação. Então, investigar os efeitos das intervenções, tanto a terapia musical online quanto a terapia padrão, nos níveis de estresse, ansiedade e também nos níveis de cortisol desses participantes. Por último, aqui, a gente trouxe também os resultados das análises de dados. Então, nessa primeira tabela, nós temos os índices de mudanças de estresse e ansiedade antes e depois de cada sessão. Então, nessa primeira coluna aqui, nós temos os índices de ansiedade pré e pós, e aqui os níveis de estresse, então pré e pós. Já na nossa segunda tabela, nós temos os índices de mudanças de estresse percebidos e nos níveis de cortisol, dentro do período da semana 1 até a semana 6. Então, nessa segunda coluna, nós temos os níveis de cortisol e nessa primeira aqui, os níveis de estresse percebido. Agora vamos falar sobre o método. O estudo envolveu o recrutamento remoto de estudantes universitários que foram aleatoriamente designados para participar de sessões de terapia musical ativa, receptiva ou verbal online. Os dados foram coletados por meio de questionários padronizados, medições fisiológicas e análise de amostras de cabelo para avaliar os níveis de cortisol. A metodologia adotada buscou garantir a confiabilidade e validade dos resultados obtidos. Bom, e se dissecarmos o método, podemos dividir em 6 passos. O primeiro foi o recrutamento remoto. Os estudantes universitários foram recrutados de forma remota para participar do estudo. O segundo foi o design experimental. Os participantes foram aleatoriamente designados para um dos 4 grupos: terapia musical ativa, terapia musical receptiva, terapia verbal online e o padrão de cuidado, que é o grupo de controle, aquele grupo que não há intervenção, aquele grupo que não é exposto à terapia musical, para saber se houve realmente uma diferença. Bom, o terceiro passo foram as intervenções. Os participantes dos grupos de terapia musical ativa e receptiva participaram de sessões semanais de terapia musical online, enquanto os de terapia verbal receberam sessões de terapia verbal online. O grupo de controle não recebeu nenhuma intervenção, assim como falado no passo 2. O quarto passo foi a coleta de dados. Os participantes avaliaram seu estresse e ansiedade por meio de questionários padronizados, como State Trait Anxiety Inventory ou State Version, STAIS, e uma escala Likert de estresse. Além disso, eles forneceram dados de variabilidade da frequência cardíaca, HRV, usando um aplicativo em seus telefones antes e depois de cada sessão de terapia. O quinto passo, que foi extremamente importante, é a análise de cortisol, a análise do hormônio que é liberado quando há estresse e ansiedade. Os participantes também forneceram amostras de cabelo para análise dos níveis de cortisol no início e no fim de cada período de intervenção e no período total, antes de começar a terapia, durante a terapia, no fim da terapia. E o sexto passo, que é algo mais geral, que foi o acompanhamento. Os participantes foram acompanhados ao longo de 6 semanas para avaliar os efeitos das intervenções no estresse, ansiedade e níveis de cortisol. Agora os resultados.
Os resultados demonstraram reduções significativas nos níveis de estresse e ansiedade após as sessões de terapia musical online, com os participantes apresentando níveis de cortisol mais estáveis ao longo do período de intervenção. No entanto, foram identificadas dificuldades na coleta e análise de dados fisiológicos devido a limitações impostas pelo formato online do estudo. Isso não tira validade alguma do estudo, pois ele foi feito de maneira correta, mas, por conta da pandemia, não puderam ter mais dados, mais tipos de pesquisa para comprovar ainda mais, o que destaca a necessidade de aprimoramentos metodológicos para futuras pesquisas. A conclusão. A pesquisa evidenciou a eficácia da terapia musical online na redução do estresse e ansiedade em estudantes universitários, ressaltando a importância dessa abordagem como uma alternativa viável de intervenção psicológica. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão dos benefícios da terapia musical em contextos educacionais e de saúde mental, destacando a relevância das futuras investigações nessa área. Ou seja, a música realmente tem poder em afetar o nosso estresse, na nossa ansiedade, no nosso dia a dia. É isso, muito obrigado.